E aí, galera? Beleza? Tudo bem? Como é que as vossas senhorias estão? Senhoritos e as senhoritas? Eu espero que muito bem, aí diga-se de passagem. Bom, gente, então o negócio é o seguinte. O meu outro vídeo anterior a esse, eu falei um pouco mais aí sobre a questão dos militares aqui no nosso país, né? Mas como eu acho que faltou alguns certos objetivos do vídeo, né? A moral da história, né? Para vocês entenderem o desfecho, eu resolvi fazer novamente, né? Eu acho que se esse vídeo ficar aqui tão bom, eu acho que eu não vou precisar postar o outro, né? E, bom, e geralmente sempre é bom também a gente dar, tipo, fazer novos horizontes, né? Novas coisas, né? Novas arejadas, né? A gente arejar o conteúdo, né? Porque se a gente ficar repetindo sempre a mesma coisa, né? Parece que a gente fica maçante o vídeo, né? Massivo, chato, fica ad nauseum, né? O conteúdo, mas, né? Eu acho que inevitavelmente eu vou ter que acabar repetindo algumas coisas que eu já falei em outros vídeos sobre a questão do exército, né? A questão militar. Mas enfim, né, gente? Mas eu vou evitar ao máximo, né? Ficar repetindo toda hora o que eu já falei. Bom, eu quero falar isso, né? Porque eu quero tocar nesse tema. Hoje, dia 14 de março de 2026. Porque eu acho que isso é um dos motivos nos quais, né, vem essa narrativa de que houve, né, tentou existir um golpe, né, tentou haver um golpe, né. Deixa eu ver o que mais. E também mostrar para alguns certos intervencionistas, né. Eu não sei nem porque ainda tem intervencionista no nosso país, né, se eles não viram o que aconteceu, né? Mas também eu acho que para mostrar isso, né, que realmente tem alguns militares, né, os melancias aí, que eles próprios acabam prejudicando a imagem do Bolsonaro, né? Eu acho que, tipo assim, talvez tenha alguns intervencionistas que eles detestam o Bolsonaro. Eles acham, vamos torrar o Bolsonaro e aí os militares vão ser engrandecidos. Não, né? Gente do próprio exército, consequentemente, vai acabar sabotando, né? Tipo, se é ingenuidade, tudo bem, mas se é tipo de propósito, né? Como eu acho que tem alguns que são, né? E também outros 500, né? Mas enfim, gente, então vamos lá, né? Então hoje lá estava eu, num lugar aí que a gente faz um curso, Nair, vamos falar Nair, né? Aí a gente falou um assunto mó nada a ver, né? Lá eu e a nossa turma, né? A gente falou sobre bingo, né? Aí essa senhorita, ela falou, por que proibir o bingo no Brasil, né? E aí os tio do boteco e as tia do Zap, ao invés de ir lá e jogar no bingo, eles simplesmente foram pedir intervenção militar no QG do Exército, nos QGs do Exército, etc, né? No Comando do Sudeste aí, que é perto do Ibirapuera, né, em Santana e alguns poucos na Lapa, né? E aí eu me virei para essa senhorita com todo respeito e falei, ó, o negócio é o seguinte, é uma pauta legítima essas pessoas, né, pedirem a recontagem pública dos votos, né? Você acredita na apuração secreta dos votos, né? Enfim, né, aí basicamente encerrou o assunto, né? Acho que nem sempre a gente tem que levar a ferro e a fogo, né? Às vezes a gente não tem que entrar numa discussão acirrada, né? Ia estragar lá a aula, o clima, né? Então, né? Aí miou o assunto, morreu, o assunto foi ceifado, né? Miou, murchou o assunto. Bom, aí ela fala, teve lá uns militares, né, uns novinhos que ia lá comer churrasco com as tias do Zap, com os tios do boteco, eles batiam continência pra eles, né, e tudo mais, né. Bom, é óbvio, né, eu acho que isso daí também é consequência do tempo, né, dessa pesquisa do IBGE, não sei o quê, que o nosso exército era o que mais gozava de credibilidade da população, né? Então eles ainda estavam imbuídos nisso, né? Mas enfim, né? Enfim, isso daqui eu vou tocar nesse assunto um pouco mais pra frente. Bom, e aí o que aconteceu, gente? Aí na hora eu lembrei desse garoto aí, né? O Luizinho Fotocópia, porque ele tava lá no QG, né? E bom, eu vou falar da minha opinião, gente. Eu vi o vídeo dele no canal Abram, né?
que ele falou que ele estava lá no exército, que o exército não ia fazer nada, que ele olhava para os patriotas e tipo, né, nossa, mano, né, porque vocês estão aí, né? Cara, ó, da minha opinião, eu não acho que ele quis ser ofensivo, né? Ele quis ser insensível com essas pessoas, né? Eu acho que talvez muito pelo contrário, mas agora óbvio que a mídia marrom, né? A mídia ninja que propagou isso, a mesma financiada por esse outro inescrupuloso, nefasto, chamado George Soros, né? A mídia ninja, o centro do diário do Forbes do mundo, para não ter que falar um palavrão, né? O UOL, acho que o Galães Feios, né? Todos eles colocaram o Luizinho fotocópia, tipo, deu um hype, né? E tudo bem, né? Todos nós queremos hype, né? Até eu quero hype, né? Obviamente não esse tipo de hype, né? Mas enfim, né? Cara, só que aí eu, se fosse o Luizinho, eu também falaria isso, né? Eu sou apolítico, né? E tipo assim, ele tem o direito de ser apolítico, né? Ele fala, não gosto nem do Lula, nem do Bolsonaro, sou apolítico, né? Mas não me envolva com isso daí, né? Não quero ser vinculado a vocês, né? Como se eu apoiasse o lado de vocês, né? Então eles escreveram coisas horrorosas, né? Tipo, o Luizinho tá tirando uma com a cara dos patriotários, né? E aí, gente, vocês veem como que a nossa mídia, ela é tão hipócrita, canalha, nojenta, né? A mídia quer pagar de imparcial, de isenta, mas ela não é imparcial, ela não é isenta, né? Se ela gosta tanto de tirar um sarro da cara de bolsonaristas, né? Então, tipo assim, assume, né? Só assume o seu lado, né? Só isso que eu peço. Mas o Luizinho, ele poderia fazer isso, mas tudo bem, né? Não culpo ele, né? E aí eu acho que ele saiu do exército, ele começou a fazer os trampos dele, né? De fotocópia, de não sei o quê, né? Ele, beleza, né? Ele seguiu a vida civil dele normalmente, né? Não tenho nada contra esse garoto, né? Mas a narrativa que eles pegam, seja do Luizinho e de outros, né? Tipo, alguns militares jovens, né? Comendo churrasco com a tia do Zap, nos QG, não sei o que, né? Eu acho que potencializa essa narrativa de pseudo-golpe, né? E também eu acho que, como posso dizer assim, e óbvio que eles querem pegar isso para zoar bolsonarista, né? Vira e mexe, né? Volta outra, né? Aqui ou ali eles vão pegar isso para zoar bolsonarista, então isso é fato, né? Agora volto e repito, não falando que esse garoto aí, esse Luizinho da fotocópia, ele tem alguma coisa a ver com isso, nada a ver, né? E bom, eu até pretendo colocar a foto dele de thumbnail para vocês verem, né? Não tô nada contra esse garoto, né? Esse garoto aí não me parece uma pessoa má, ele não fez nada de errado, né? Até agora não ao meu ver, né? Enfim, eu acho que fecha aspas aqui, né? Acho que não preciso falar mais nada. Peraí, deixa eu beber uma água. Bom, agora deixa eu ver para qual... Bom, o processo de melanização nas Forças Armadas já está enorme, né? Eu espero que isso não acarrete para as polícias, né? Os policiais estaduais, né? De todos interestaduais no geral, eles não vão pela mesma onda que o exército foi, né? Porque aí realmente vai ficar muito complicado, né? E tipo assim, quem tinha capacidade para fazer algo é o exército, porque ele tem armas, né? Obviamente que não precisa usar, né? Mas tipo, a força, né, é deles, né? Não nós os civis, porque a gente não tem armas, né? Resolver certos problemas institucionais, né? Mas enfim, né? Peraí, deixa eu beber mais uma água. Já vamos para 10 minutos de vídeo, né? Bom, gente, outro fato que talvez desmoralizou o exército, acho que foi essa ministra, não é nada contra ela ser mulher, né? Acho que a gente tem juízas conservadoras, direitistas que fazem excelentes trabalhos, né? Mas não é o caso dela, né? E essa juíza do STM, ela foi lá e ficou lacrando, o filme do Rubens Paiva, né? Desse pseudo-exilado do regime militar, não sei o quê, né? O exército também, por sua vez, não fez nada para se autodefender, né? Então, isso que é muito ruim. Por isso que eu falo, gente, né? Tô falando pela milésima vez. É importante que um país possua, mantenha suas forças armadas, né? Para não ser subjugado por outros povos, né? O que obviamente inclui nós brasileiros, né? Muitos familiares meus vieram do exército, né? Então, eu não sou contra em si o exército, né? Agora, obviamente que eu não vou defender institucionalmente o exército porque por N motivos, né, que eu já falei.
Mas é tipo isso, eles mesmos não se defendem, né? Uma outra coisa que também estou cansado de falar aqui, né? A mídia nossa, a mídia tradicional, ela ficou em torno de 35 anos metendo o pau no exército, ah. E aliás, aquele museu, né? Não sei se eu pretendo filmar algum dia, né? Que tem lá na Luz, no Bom Retiro, né? Do lado da Sala São Paulo, é um museu de não sei o que, de pessoas que foram trananadas no regime militar e não sei o que, só porque eles não mostram o outro lado da história, né? O Mário Cosel Filho, a luta armada, que o Marighella, que os outros queriam fazer, implantar no nosso país. Então, né? Óbvio que isso é muito tendencioso, né? Mas enfim, né? Isso daí também vou tentar esmiuçar e destrincheirar um pouco mais pra frente, né? Momento apropriado aí. O próprio exército, ele não se defende, o exército, sei lá, eu não sei para que ele quer ficar puxando o saco da mídia, né? Eu não sei que estupidez é essa, né? A mídia, 35 anos xingando, eles querendo agradar a mídia, né? E bom, e obviamente que eles ainda estão continuando xingando, por isso que eu não tenho obrigação de defendê-los, né? Eu separo as coisas, eu sei que é importante uma nação ter um exército regular, um exército institucionalizado e tudo mais, mas eu não tenho obrigação de defender eles, né? Institucionalmente, por todas essas preservadas que eles mesmos fizeram, né? E eles institucionalizaram essas preservadas, né? Também muito bem aí, diga-se de passagem. A gente teve essa preservada também dessa juíza, né? Não sou chegado nessa juíza, né? Acho que nenhum conservador no Brasil é chegado. Bom, mas né, ela fez as lacradas dela e eu acho que agora está trabalhando, né? Não está ociosa, né? Não vou jogar no mérito se eu concordo com o trabalho dela ou não, né? Nem estou acompanhando, né? Mas provavelmente não gosto, né? Mas pelo menos agora ela está na dela, ela não está enchendo o saco, né? Então só para vocês, né? Terem noção. Bom, o IBGE falando do exército, né? Que eu já falei, gente, eu tô com 30 anos, né? Às vezes não parece, mas eu tô 30 anos, então anotei alguns certos tópicos para mim não me perder, né? Eu realmente, algumas horas, a memória falha um pouco, né? Mas enfim, falando que o exército gozava de certo crédito, tá? As 3 hipóteses, né? Do que eu acho, exército, manifestações na frente do exército, né? Tá? Do QG e ligar os links, né? E aí eu vou ligar todos esses links e vou fazer uma conclusão final, né? Para que vocês saiam daqui sabendo uma coisa que, infelizmente, né? Tá decorrendo isso, né? É uma coisa que decorre no nosso país, né? Deixar todos vocês um pouco mais informados. Enfim, então é isso. Gente, agora vamos lá. Eu acho que eu já vou mergulhar, né, direto nessas 3 hipóteses, né? Então, gente, prestem atenção. Eu acho que tem militar, né, brasileiro que sabe o que aconteceu no dia 31 de março de 1964, na qual os militares eles deram o contragolpe, fizeram a contra-revolução, né, tiraram o João Goulart do poder, né? O Ranieri cassou o mandato do João Goulart, aí também vai lá o Auro, né? O Auro ele falou assim, sendo declaro vaga a presidência da República, e aí sim o Castelo Branco, os militares entrou no governo, no poder, né? E alguns desses militares obviamente gostam do Bolsonaro e outros não, né? Normal também. Eu acho que tem militares que sabem da história, né? Mas para eles é cômodo e é conveniente eles remarem conforme o vento, né? Conforme o flow, conforme... Você entendeu? Que também eu acho que é o general G. Dias, por exemplo, né? Que também pretendo adentrar. E uma coisa muito curiosa, o general G. Dias ele deu água para os manifestantes, né? Supostamente manifestantes bolsonaristas no dia do quebra-quebra, e até hoje ele não está preso, né? Então, algo muito curioso, né? Um mínimo curioso. Então, basicamente, são esses os militares, né? Que sabem a verdade, mas eles vão surfar conforme o flow das coisas, né? Hoje é o bendito, né? A desgraça, a lástima do PT que está no poder, né? O PT, o Lully, todas essas gonorreias, né? Amanhã, sei lá, se for o PSDB, entre aspas, né? Um pouco mais light para os militares, ele vai surfar conforme o flow, né? Eu acredito que o general G. Dias, ele é esse cara, né? Ele é a estirpe desse homem. Bom, e a gente, obviamente, a gente tem os militares que, assim como a ministra do STM, né, Supremo Tribunal Militar, acho que teve uma dentadura militar, que os militares chegou lá quebrando tudo, apontando arma, e o que também não é verdade, gente, né?
Isso não se traduz a verdade, né? Mas, gente, eu acho, né, eu tenho certeza absoluta que esses militares, né, que propagam esse tipo de coisa, eles são danosos, né? Eles talvez seriam mais danosos para o regime, para o movimento conservador cívico natural do Brasil, né? Que eu acho que consequentemente eles vão. Bom, gente, eu acho que antes de mais nada, uma coisa também é fato, né? Durante o regime militar, isso eu nunca escondi aqui no nosso canal, que fique bem claro, né? Eu nunca vou passar pano para nenhum lado, né? No tempo do regime militar, eventualmente teve os excessos dos dois lados, né? Uma pessoa, né, que estava numa roda aí que tinha comunista, ele não era comunista, mas ele por estar lá, consequentemente ele pode ter apanhado, sofrido alguma coisa, né? Mas por que eles não mostram também o outro lado da luta armada, do Araguaia, do Marighella, do Mário Cosel Filho, do embaixador da terra do Tio Sam que eles sequestraram, né? E até hoje o Gabeira não pode entrar na terra do Tio Sam por causa disso, né? Enfim. Bom, eu não acho ruim a mídia também eventualmente mostrar, infelizmente, alguns excessos que terão, mas não a mídia ela aumentar, né, exponencialmente o número das coisas como ela maliciosamente faz, né? Então também que isso fique bem claro. Agora, gente, também uma coisa é fato, né? A gente, nossa, já 18 minutos, então vou correr aqui. Então uma coisa é fato. Tipo assim, eu não sou contra, né? Não sou contra a liberdade de expressão, né? Esses militares, eles querem ser comunistas, eles querem ser socialistas, eles ainda querem achar que o Lula é bom, né? Em ditadura militar, tudo bem, mas eu acho que consequentemente, tipo assim, eles querem também nos censurarem, né? Da gente não mostrar o outro lado da história, o outro lado da moeda. Então, esses caras que a gente tem que ficar esperto, né? Isso que eventualmente é muito estranho, né? Porque eles não querem usar as armas para atirarem, né? E não da forma tipo bater o pé na porta, né? Mas aos poucos, conversando, não sei o quê, né? Então eles não querem usar as armas para haver uma ruptura e tirar todos esses corruptos, esses comunistas do poder que sangra com o nosso país, que destrói o nosso país, mas eles eventualmente eles vão querer usar as armas para prejudicar a gente, né? Então é complicado isso também, né? Bom, também no QG, né, teve às vezes, isso também é importante, né? Bem importante isso. Nos QGs, na chuva, nas coisas, teve general, majores, chegaram e falaram, pessoal, gente, a Polícia Federal vai vir aqui, então vão embora, né? Eu sugiro que vocês vão embora, porque a Polícia Federal pode prender vocês, eu não posso fazer nada, né? Então, porque esses militares não usaram a força, né, para eventualmente as outras polícias, outras coisas, né? Agora, eventualmente, eles usando isso para calar, né, os dissidentes políticos, para não deixar a história real, né, da contra-revolução do dia 31 de março de 64, né? Aí eles vão usar. Então, gente, toma muito cuidado com esse tipo de gente, né? Com esses militares melancias tipo explícitos, né? Esses sim aí são um dos grandes causadores disso, né? Parte. E obviamente que de outras também, né? Tô bebendo uma água aqui, gente. Bom, então já falei essas três hipóteses, né? Bom, agora só para aprofundar outras coisas, né? Eu acho que eles também vão criar essa narrativa que o Bolsonaro foi um mau militar, que o Bolsonaro foi um militar indisciplinado, que o Ernesto Geisel xingou o Bolsonaro no livro dele, e não sei o que, parará, e pipipi, pororó, né? Vocês podem ver o vídeo da Paula Marisa, né? Que a Paula Marisa também desmente isso, né? Fala que aquele rascunho não foi feito à mão do Bolsonaro, que, né, armaram isso para ele, que o Bolsonaro nunca pegou bombas e colocou em quartéis, né? Eu acho que infelizmente esse foi também um erro do Bolsonaro, gente. No governo dele ele não quis processar essas pessoas que levantavam essas fake news deles, né? Então isso chega mais forte, né? E eu acho que é isso, gente. Eu acho que o exército como um todo, as pessoas por não falar a verdade, eu acho que eles dão munição, né? Para esse pessoal mal intencionado ainda assim continuar com esse papinho, né, contra o Bolsonaro. Então isso que também chega a ser muito injusto, né? Bom, do general G. Dias, né? Então vocês também bastam vocês verem a discussão que teve do Ricardo Salles contra o general Dias, né?
Ele falou, ô General Dias, você não acha que o exército fez a contra-revolução, não sei o quê? Enfim, daí o cara ficou se sabonetando, se esquivando, ele não respondeu de forma objetiva, né? Então, isso que é muito complicado, gente, né? Tomem cuidado com... Isso daí mostra para o pessoal intervencionista, né, que tem gente do próprio exército que está sabotando com o exército, né? Então, por isso, fiquem muito espertos, né? Bom, gente, então agora eu vou tentar ligar os links, né? Então, só para concluir, né? Essa história de alguns garotos recrutas de 18 anos, né, na porta do QG, defendendo o QG, foram lá comer churrasco com as tias do Zap, com os tios do boteco, né? E eles bateram continência para eles e não sei o que, esperou a intervenção militar. Eu acho que isso daí é complicado para essa questão, né? A mídia vai enaltecer, vai usar principalmente o vizinho da fotocópia, né? Não sei se ainda está usando, para enaltecer esse discurso de golpe, né? Que tentaram dar um golpe, e não de falar que eles queriam a recontagem pública dos votos, né? Aí também, de novo, um erro do Bolsonaro. Ele viu que o Sapinho, né? Acho que vocês sabem quem é, né? Ia empurrar com a barriga o voto impresso até os 45 do segundo tempo e 90,9% dos minutos ia transpassar desse tempo, né? Então, porque o Bolsonaro não tentou se precaver de algum modo disso, né? O Bolsonaro falou, se a gente não tiver contagem pública dos votos, a gente vai ter problemas, né? Então, porque você não quis nessa hora, sei lá, sabe, cara, tentar tirar as garras para fora e tentar prejudicar eles também, porque você sabia que eles iam te prejudicar, né? Enfim. Então, gente, voltando, né? Essa narrativa de que eles queriam dar um golpe, não, né? A única coisa que todos nós estávamos pedindo é recontagem pública de votos ou anular essas eleições que realmente não são confiáveis, né? Nunca foram, né? Fizeram aí pro Lula ganhar e é isso, né? Simplesmente isso, né? Agora, um outro fator também é isso, gente. Fiquem muito espertos, principalmente com todos esses militares, né? Que eles são... Isso que eu acho que é complicado, né? Porque eles acham que teve a dentadura, né? Eles acham que, sei lá, basicamente o exército tem que joelhar e pedir e beijar os pés da anistia, como é mesmo? Comissão da anistia, né? Não lembro o nome, né? Para esses pseudo-anistiados, né? E futuramente eles vão querer fazer alguma maldade com quem discorda deles e com quem conta o outro lado da história que ninguém quer contar, né? Então é basicamente isso a moral da história, né? Fiquem atentos, não caiam nessa narrativa, né? Acho que principalmente essa narrativa que alguns vão pegar, né? Esses garotos aí para falar, tá vendo, isso aconteceu, né? E também fiquem muito espertos com esses militares, né? Esses militares aí realmente não nos representam, né? Parte aí da alta caserna, né? Enfim, gente, eu acho que é isso aí, né? Eu acho que não precisa falar mais nada, né? Eu acho que, graças a Deus, também não fiquei repetindo muitas coisas que eu já falei, né? Então, vou encerrar por aqui, 25 minutos de vídeo, né? Fiquem todos aí na santa paz de Deus. Um forte abraço, fui, tamo junto, falou, passou a régua, até a próxima. Fui, tchau.